bem, nós estamos hoje com duas amigas, duas colegas, recém-chegadas do programa Ciências Sem Fronteiras. Ambas estiveram nos Estados Unidos, estudando nos Estados Unidos. E nós estamos fazendo uma espécie de troca de ideias para ver qual é a avaliação que elas fazem do programa. Nós temos lido muito nas revistas e jornais brasileiros avaliações que são feitas, mas por professores, orientadores, etc. Nós queremos agora, nesta conversa aqui, sentir como é que o estudante, como é que o aluno se sente no programa, quais são os defeitos, quais são os aspectos positivos. Deixa eu dizer que a oportunidade deste programa é porque o programa Ciências Sem Fronteira, tal como outros programas sociais, está agora passando por uma fase difícil, quando o governo, agora em função do seu ajuste fiscal, possivelmente irá cortar um pedaço da verba do programa Ciências Sem Fronteira, o que vai provavelmente significar cortar novas bolsas de estudos. Evidentemente, não se prejudicará aqueles alunos que já são bolsistas, que já têm no exterior, esses serão mantidos direitinho, mas não será a oferta de novas bolsas que irá sofrer uma redução. Por isso que essa visão do estudante, essa visão do aluno sobre o programa é muito importante para nós. Bom, meu nome é Ana Paula e eu faço estatística na UNB. Agora eu estou entre o 4º e 5º período, né? E eu fui para o Ciências Sem Fronteiras um pouco para sair do meu mundinho aqui, né? E eu já tinha ouvido falar que o maior ganho é mais a experiência pessoal e não profissional, né? E foi exatamente isso que eu notei. Eu fiquei 1 ano e 1 mês lá. Fui no verão do ano passado, né, no final de junho, e voltei agora, início de julho. E eu fiz 2 meses de inglês durante o verão e depois eu fiz o meu curso. Durante o período acadêmico eu acabei pegando uma pesquisa, o que influenciou na minha decisão de não pegar um estágio ou uma pesquisa no período reservado para isso, né? Até mesmo porque eu acabaria perdendo muito tempo de aula aqui no Brasil e tudo mais, e eu me prejudicaria muito. Eu acho que vale muito a pena vocês participarem e tudo mais, se vocês querem entender um pouco mais sobre como é que é a realidade lá fora, ganhar um pouco mais de cultura também, além do fato de você criar a sua independência, ver como é que é manejar seu próprio dinheiro, manejar a sua própria realidade sem a ajuda de ninguém. Eu acho que é uma experiência válida nesse ponto, e até mesmo para você poder pegar algumas matérias que você não tem oportunidade aqui no Brasil. No meu caso, eu pude pegar matéria de programação em estatística, pude pegar algumas matérias que eu só conseguiria pegar aqui, lá na frente do meu curso e tudo mais. Então, eu consegui adiantar um pouquinho, assim. Então, gente, meu nome é Ana Clara, eu tenho 23 anos, faço farmácia aqui na Universidade de Brasília. Eu fui para lá 2 anos atrás, fez 2 anos agora em agosto, passei 1 ano e meio. Eu fiz, na época quando eu fui, a minha nota, eles me deram a oportunidade de eu ficar 6 meses fazendo curso de inglês para aprimorar o idioma, e depois eu fiquei 1 ano na universidade, pegando matérias do meu curso mesmo. Como quando eu fui, eu já estava me formando aqui no Brasil, eu peguei muita coisa extra mesmo. Eu já tinha, o que que eu já tinha pego aqui no Brasil eu evitei, então eu foquei mais em pegar em matérias que eu não teria oportunidade aqui no Brasil. Como o curso de farmácia lá seria uma pós-graduação, tem muita matéria que vai além do que a gente tem aqui no curso de farmácia no Brasil. Concordo com a Ana Paula, a experiência que a gente tem lá é uma experiência pessoal incrível. O programa é um programa que, na minha opinião, tem muito o que melhorar, mas é incrível. Dá oportunidade para pessoas que não teriam essa oportunidade de ir. Tiveram amigos meus lá que nunca tinham saído do Brasil e foram para lá ter essa experiência, essa oportunidade de vivência fora do país, de conhecer outra cultura, de
de estar dentro de uma universidade americana, como a gente teve, que foi algo fantástico. É isso também de crescimento pessoal, de crescer realmente, sair da casa dos pais. Aqui em Brasília a gente tem muito isso de ir para a universidade e não sair da casa dos pais, né? A gente continua dentro de casa. Eu nunca tinha, acho que passado um mês fora da casa dos meus pais e 1 ano e meio foi, assim, crescimento para uma vida mesmo. Na mesma casa, 1 ano e meio na mesma casa. Na mesma casa, eu não mudei. Não fui pra casa de família, não. Eu morei no apartamento, sozinha. Eu tinha que me virar. Tá. Apartamento eu dividia com outro colega de quarto, né, no caso. Eu dei sorte que uma amiga minha aqui de Brasília foi pra lá e morou comigo. Então a gente morou 1 ano juntas. Eu cheguei a morar 6 meses com o americano. Também tive essa convivência, né, com o americano e tudo. Mas esse é um dos receios dos nossos candidatos aqui, é como que ele será recebido lá. Você ficou em casa de família? Não, eu também morei na faculdade. É? Durante o verão eu morava na faculdade mesmo, né, com 2 americanas e uma chinesa. E aí depois, no período acadêmico, eu morava num prédio que eles alugavam, porque faltou dormitório e tudo mais. Aí ele era fora do campus, mas eles consideravam como se fosse no campus, né? Sim. Aí no início a gente tinha que ir andando e tal, mas com o tempo eles conseguiram transporte pra gente e tal. Aí foi bem mais tranquilo. Muito bem, então vamos ver um pouquinho agora sobre como é que vocês veem a utilização do que vocês aprenderam lá no seu campo, cada uma no seu campo, a utilização disso no desenvolvimento da ciência brasileira. Que no fundo o programa foi criado para isso, né? Para tentar impulsionar e dar fazer um esforço adicional na área científica do Brasil. Por isso que um dos pontos que é muito discutível no programa é que o maior número de bolsas é concedido para estudantes de graduação e não de pós-graduação. Nós já temos uma longa experiência de enviar estudantes de pós-graduação. Mas, da graduação, é a primeira vez que a gente está fazendo um intercâmbio assim tão grande, tão volumoso. Então, como é que vocês veem isso? Fala você também, Paulo. Bom, eu ainda tenho 2 anos para me formar mais ou menos, né? Então, querendo ou não, para eu poder aplicar de verdade, ainda vai demorar. Mas o que eu noto é que lá a gente, pelo menos no meu curso, a gente tem mais contato com a área de tecnologia. A gente tem mais contato com a programação, tanto é que as aulas de programação aqui na UNB foram criadas ano passado, mais ou menos. Até então a gente não tinha. A gente tinha que aprender por conta própria e tudo mais. E hoje em dia, na estatística, você saber linguagem de programação é uma coisa essencial. Porque você tem ali um banco de dados de 10 mil pessoas diferentes, com 20 variáveis, né? Por exemplo, idade, sexo, não sei o quê, e assim por diante, né? Como é que você vai fazer um cálculo desse à mão? É impossível. E aí, fazendo esse cálculo à mão demoraria alguns meses, mas no computador você digita ali uma linha e acabou. Então eu acho que isso, para você usar nas empresas, tanto empresas pequenas como empresas grandes, ajuda bastante. Além do fato também deles influenciarem muito você a realizar pesquisas e tudo mais. O que aqui no Brasil eles influenciavam bastante, mas agora com esse corte, né, dos gastos, até onde eu estava sabendo, eles tinham cortado gastos até de PIBIC, né, que é iniciação científica e tudo mais. O que, querendo ou não, para alunos que são mais carentes, é uma desvantagem muito grande, porque eles dependem dessa bolsa, né? São só R$400, mas para algumas pessoas R$400 é uma vida. Então, lá, por mais que você não ganhe, dependendo assim, você não ganha bolsa, mas os professores, eles te influenciam a escrever artigos, eles te ajudam bastante nas pesquisas. Você tem alguma dúvida, você pode ir lá e sentar com ele que ele vai te ajudar e tudo mais. Então, eu acho que, não só na área de tecnologia, sabe? Eu acho que na área até de motivação pessoal, você volta muito mais motivado para terminar o seu curso do que quando você saiu daqui. Tanto é que quando eu saí, eu estava bem desmotivada, estava ali no continuo, não continuo e tudo mais. Eu cheguei lá, eu simplesmente me apaixonei de novo pelo meu curso. Deu mais entusiasmo. Muito mais. É muito, assim, a realidade lá é muito diferente. E na sua área, cara? Então, sua área é dita mais científica, né? É mais científica, mas o contato que eu tive mais lá foi com a saúde mesmo, né? Então você volta revoltado com a saúde brasileira, com a saúde americana, a estrutura que eles têm de saúde lá, perto da saúde brasileira.
Mas a parte científica, o campus da minha universidade era incrível para a parte científica. O que você quisesse ir atrás de pesquisa lá, eu fiz uma matéria lá com pesquisadores que estão desenvolvendo, trabalham com AIDS, com vírus da AIDS, e eles são, e o laboratório deles imenso, entendeu? As aulas, a gente tinha aula ali dentro do laboratório, vendo o que estava sendo desenvolvido, o que tinha de novo. E aí, no meio dessa matéria, estourou o ebola lá na África e todo mundo fugindo do ebola. Os pesquisadores foram para lá para tentar ajudar ali os médicos, os pesquisadores que já estavam na África para desenvolver vacina. Então, era assim, você tem contato com ciência viva, com a coisa acontecendo ali, né? Eu não tive a oportunidade de fazer pesquisa lá, mas eu tive a oportunidade de fazer network. Ou seja, quando eu tenho pessoas lá agora que se eu quiser voltar, se eu quiser, eu tenho como entrar em contato. Como reatar o contato. Sim. Se você tiver a oportunidade, você volta lá? Volto. Tá, você Volto. Eu volto. Até mesmo por uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, eu acho que lá eles prezam muito mais pela parte prática do que pela parte teórica. Aqui no Brasil é muita teoria e quando você sai da aula, você já não sabe como... Assim, você sabe como aplicar, mas você sempre fica com aquele pé atrás. Lá eles ensinam a parte teórica, mas eles também te forçam a fazer a parte prática. Tudo é muito prático. Então você não fica tão perdido, tão ali no mundo da lua sem saber para onde pisar, né? Saber qual caminho seguir. Você tem um contato com a realidade também. E sim, eu acho que se eu tiver a oportunidade, eu volto. Volta. Tá bom, tá bom. Levo meus amigos, os familiares e vou pra lá. Pois é, então, o curioso aqui, que eu estou pretendendo chamar a atenção, é que o Brasil tem mais de 50 anos de experiência na formação de brasileiros no exterior em nível de pós-graduação. Então, hoje em dia, a maior parte dos bolsistas brasileiros no exterior já estão no doutorado, quase ninguém mais vai fazer mestrado. Não, vai todo mundo direto já para o doutorado. Essa ideia do Ciência Sem Fronteira, de investir no estudante de graduação, enquanto ele ainda não graduou, é muito interessante, porque se for o caso, se o estudante estiver empenhado, ele já está com o caminho aberto para ir para o exterior, para fazer o seu doutorado no Fica exterior. muito mais fácil. Não é? Então, essa é uma coisa que eu acho que o bolsista deve ter sempre presente, sempre em consideração. Pretendo ir para frente, quero ir para frente, ou vou parar por aqui, é um desafio. E aqui no Brasil, quando você fica amigo do professor, eles falam que você é baba-ovo e tudo mais, que é puxa-saco do professor, né? Não. E lá não, lá o seu objetivo é ficar amigo do professor, porque o professor tá ali pra ser seu amigo, entendeu? Ele não tá ali como ele não tá ali como uma pessoa superior, ele tá ali pra repassar o conhecimento dele. Então, se você precisar de qualquer coisa, ele vai te ajudar e tudo mais. Tanto é que, assim como ela falou, eu fiquei muito amiga de vários professores. Inclusive, alguns me ofertaram e tal, para quando eu me formar, eu voltar para lá para fazer doutorado e tudo mais. O professor que fez a pesquisa, principalmente, né? Então, é uma coisa muito diferente daqui. O problema é não deixar o governo, não deixar a peteca cair. Uhum. Já começou, já estamos com uma boa já experiência. Já tem investimento, né? Já tem conhecimento. E agora, o que está recebendo de volta a experiência de vocês, como é que vocês viveram essa experiência lá fora, né? Então, não é nem ponto negativo, seriam coisas que pode melhorar, né? Porque é um investimento muito alto. Então, por exemplo, eu acho que a seleção dos candidatos, porque às vezes, eu não sei, Ana Paula, parece ter uma cabeça muito boa, mas ela só tem 20 anos. Você pegar um aluno de 20 anos, é muito novo, você vai pra lá, tipo, acho que as pessoas às vezes confundem a situação que elas estão vivendo. O que eu noto também é que muita gente vai só pra curtir, porque, por exemplo, na minha faculdade a gente não podia pegar matéria tipo vôlei, matéria de esporte, música, essas coisas, né? A gente tinha que pegar a matéria acadêmica mesmo. Então, 75%, de acordo com a regra, né? 75% tem que ser relacionado ao seu curso e os outros 25% você pode pegar de qualquer coisa que não seja aula prática nesse sentido, né? De esporte e tudo mais. Mas tem muita faculdade que eles não ficam vigiando tanto essa parte.
Então eu conheço muita gente que vai pra lá, pega uma aulinha de futebol, uma aulinha de natação, uma aulinha de música, uma aulinha de canto perde e a acabou. oportunidade, entendeu? Da real. Desperdício. A gente, não lá, mas a gente escuta histórias, né? Então acho assim que às vezes a seleção dos participantes ser uma coisa... Porque assim, chegou um momento que eu senti como se o programa quisesse bater a meta. A gente precisa, a meta são 200 mil estudantes, então vamos bater essa meta, vamos mandar os 200 mil estudantes, entendeu? E acaba perdendo um pouquinho do propósito de mandar estudantes que realmente têm interesse, porque não adianta você mandar um estudante que não tem interesse em ciência, não tem interesse em desenvolver tecnologia, não tem interesse em, entendeu? Então acho assim, às vezes isso, porque é um custo alto para o governo, entendeu? E às vezes você gastou tanto com gente que não queria que agora você não pode mandar pessoas, entendeu? Que realmente querem. Outro ponto também que eu acho que é muito importante citar na verdade são dois, né? Primeiro que, na realidade, o critério de seleção de cidade de alto custo ou baixo custo para eles é uma coisa ainda meio não tão bem definida, né? Porque, por exemplo, no meu caso, foi a primeira vez que a faculdade recebeu Ciência Sem Fronteiras. Então, no verão, nós éramos 7 brasileiros e no período acadêmico eram 20 e pouquinhos, eu não me lembro ao certo, né, o número. Mas a gente recebia baixo custo. Então, a gente recebia $300 para morar do lado de São Francisco, que é uma das cidades mais caras dos Estados Unidos, entendeu? Aí acabava que a gente saía muito prejudicado. Enquanto o pessoal, por exemplo, de Chicago, que é uma cidade de alto custo, mas eles não pagam transporte, eles não pagam nada, não pagam para lavar roupa, nada, eles recebem $700, que é o alto custo. Então, tipo assim, acaba que pela falta de, eu não sei se é falta de estudo ou falta de organização, alguns saem ganhando coisa que não precisaria ganhar e outros acabam sendo um pouco prejudicados, entendeu? E no nosso caso... Até por falta de informação, às vezes. Pois é, e no nosso caso a faculdade ainda era trimestral. Então todo trimestre a gente pegava no mínimo 3 matérias de 4 créditos. E lá você é obrigado a comprar os livros. Então a gente precisou comprar livro 3 vezes. O pessoal de Chicago, né, que é o exemplo que eu sei, eles ganham alto custo e só precisam comprar livro 2 vezes. Entendeu? Então acaba que só comprando livro a gente já gastava toda a nossa bolsa. Aí acabava que a gente tinha que partir pro jeitinho brasileiro, né? Às vezes você baixava o livro, ou então você comprava dividindo o livro com 3, 4 pessoas para sair muito mais barato. Tive dificuldade com a minha técnica também. Foi bem complicado, né? Era porque assim, eu mandava e-mail, primeiro que me trocaram de técnico 3 vezes durante meu período lá. E aí o técnico é a pessoa, é o nosso contato da CAPES aqui no Brasil, né? E ela simplesmente não respondia os meus e-mails. Eu mandava e-mail, ela não respondia os meus e-mails. Aí, como minha mãe aqui em Brasília tinha como entrar em contato na CAPES, muitas vezes eu tinha que, mãe, vê o que você consegue ver pra mim sobre X assunto, entendeu? A gente teve um problema lá de alimentação, que eles decidiram que $9 dava pra gente se alimentar por dia. E aí eles começaram a pagar $9 pra gente por dia. Assim, eu até entendo, foi um valor que eles estipularam, por quê? Porque foi na época do verão, então pra reduzir as viagens, entendeu? Pra eles não patrocinarem as viagens de quem tava lá, então eles reduziram as bolsas. Mas $9 não dá pra se alimentar nos Estados Unidos, gente, não dá. Essas são pequenas coisas, isso aí não são coisas que atrapalharam a experiência, não. Tornaram a experiência desafiadora. Mas são, sim, pontos que às vezes você perde dinheiro, você perde a popularidade do programa, entendeu? São pontos que não precisam, que às vezes o estudante não precisa ir para lá passar por isso. Parece que precisa melhorar o contato entre o estudante bolsista e a agência que está financiando. Esse é do outro ponto que eu ia falar, que tem muita, dependendo do caso, tem muita dificuldade de contato entre o estudante e o técnico da CAPES, ou entre o estudante e o técnico do instituto que cuida da gente lá. Mas é isso, foi ótimo. Mas, apesar dos pesares, foi perfeito. Muito bom. Valeu a pena.